Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com São Tomás de Aquino. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, continuemos a estudar a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, a primeira sessão, e dentro dessa primeira sessão, o segundo capítulo, que está refletindo sobre Deus que vem ao encontro do ser humano. Né? Estamos vendo as grandes linhas da revelação de Deus no Antigo Testamento. A criação do mundo, a aliança com Noé, depois a eleição de Abraão. A partir disso, Deus vai formando o seu povo e entra em ação os grandes personagens dos profetas que devem manter viva a esperança da salvação, como nós dissemos no Antigo Testamento. Com os profetas começa a nascer a ideia de uma salvação que não é destinada somente a um único povo, ao povo eleito, mas uma consciência mais universalista, quer dizer, essa salvação de Deus é para todos os povos, porque todos devem reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus. Até que nós chegamos no finalzinho, no número 64, sobre as santas mulheres do Antigo Testamento, e dentre elas, que inaugura aí o Novo Testamento, a Virgem Santíssima, né, que ela é a imagem puríssima dessa esperança, da esperança de que um dia Deus enviaria um Salvador definitivo, né, pleno e definitivo. Finalmente, chegamos então no número 65 do Catecismo da Igreja Católica, falando sobre Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. O que significa isso, né? Bom, o Catecismo diz o seguinte, que no Verbo de Deus, quer dizer, em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, Deus disse tudo o que ele queria dizer para a humanidade. Jesus é a palavra plena, definitiva, de tudo que Deus queria dizer. Depois dele, não existe mais revelação propriamente de Deus, né? Começa citando a carta aos Hebreus, capítulo 1, de 1 a 2, que diz assim, muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, quer dizer, que são os plenos, onde vai chegar a plenitude, falou-nos pelo seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, na plenitude dos tempos, nestes dias que são os últimos, na plenitude dos tempos, Deus nos fala através do seu Filho Jesus. Então, Cristo, ungido, o Messias esperado, Filho de Deus, feito homem, é a palavra, diz o Catecismo, única, perfeita e insuperável do Pai. Depois de Jesus, não teremos mais nenhuma revelação de Deus. Tudo que Deus queria dizer ao mundo, fazendo parte do depósito da fé, do tesouro da fé, ele já disse através do seu Filho, Jesus Cristo. E nele está o ponto final de tudo que o Pai queria dizer. O Pai disse tudo no seu Filho Jesus, de modo que não há outra revelação. E aí São João da Cruz, no seu livro Subida do Monte Carmelo, ou Subida ao Monte Carmelo, não lembro qual é a tradução, ele também faz uma explicação bastante luminosa sobre a carta aos Hebreus que nós acabamos de ler na explicação anterior, né? De muitas vezes, de muito modo, Deus falou antigamente aos nossos pais, mas definitivamente através de Jesus. Então, São João da Cruz fala assim, ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo
e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse, parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo, que é o seu Filho. Por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Não precisa. Jesus já é a novidade, Jesus já é a realidade do Pai. Tudo que ele queria revelar, já revelou através do seu Filho Jesus. Palavra única, perfeita e insuperável. É ouvir Jesus para entender o que o Pai quer. É ouvir Jesus para poder ter a revelação verdadeira de Deus. Bom, de modo que, se Jesus é a palavra única, definitiva e insuperável, de modo que já não haverá outra revelação. Então, número 66. Portanto, na Dei Verbum, que é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará. E já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A plenitude dessa revelação irá acontecer quando Jesus voltar na parousia com seus anjos e santos, mas tudo que o Pai quis dizer, ele já disse. O que significa esse textinho que nós ouvimos agora da Dei Verbum, que é esse documento da igreja? Diz assim: a revelação em Jesus já está completa. Tudo o que o Pai queria dizer sobre a sua vida para os seres humanos já disse através de Jesus definitivamente. Porém, apesar dessa revelação estar completa, ela ainda não está plenamente explicitada. Ela está completa, mas nós não conseguimos entendê-la perfeitamente, explicitamente. Então, é a fé cristã que, com a graça do Espírito Santo, vai ao depósito da fé, ou seja, tudo aquilo que Jesus falou, e gradualmente vai compreendendo, e vai vendo todo o seu alcance ao decorrer dos séculos. A mesma revelação foi lida pelos nossos irmãos lá do tempo antigo e do tempo da Idade Média, por exemplo, Mas eles entendiam uma determinada coisa, não diferente da gente. Mas naquele momento histórico, a revelação falou ao coração deles de situações que eles estavam vivendo naquela época. E no nosso tempo, nós temos novos desafios. A revelação de Deus continua sendo a mesma, ela não muda, mas a compreensão dela, o alcance dela vai sendo aumentado cada vez que a humanidade vai passando por situações que precisam de respostas de uma fé cristã. E a gente vai entendendo a riqueza do nosso depósito da fé, do nosso tesouro da fé, dos ensinamentos de Jesus e da sua igreja, iluminados aí pelo Espírito Santo. Número 67. No decorrer dos séculos, porém, existiram revelações privadas, entre aspas. Algumas foram, inclusive, reconhecidas pela igreja. Por exemplo, a Divina Misericórdia de Santa Paulina, é reconhecida pelo Papa João Paulo II. Mas elas não pertencem ao depósito da fé. O que significa dizer isso? Algumas pessoas tiveram algumas revelações privadas de Deus na sua vida? Tiveram. Mas não significa que Deus revelou para elas algumas coisas que não estavam já no ensinamento da igreja, como se estivesse faltando alguma coisa para completar. Não é essa a ideia. É somente para explicitar aquilo que já existe. É o que está dizendo o catecismo. Não é aperfeiçoar. Não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas apenas para ajudar a vivê-la mais plenamente em uma determinada época da história com seus próprios problemas. E isso deve ser guiado sempre pelo magistério da igreja, a qual pertencem os nossos bispos. Eles são os mestres do magistério da igreja e vão ajudar os fiéis a discernir e a guardar as revelações que realmente são autênticas para que vivamos a fé em Jesus Cristo, não para nos desviar da fé de Jesus Cristo. Então, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo,
porque Cristo é a plenitude, ninguém é maior do que ele, né? É o caso, por exemplo, de algumas religiões não cristãs, que querem como se fosse completar aquilo que Jesus não falou. Então nós não aceitamos isso, porque em Jesus o Pai já disse tudo. Ou de algumas seitas recentes que foram fundadas sobre essas espécies de revelações, como se Deus falasse alguma coisa para eles que não tivesse dito através do seu Filho Jesus Cristo. Isso nós não aceitamos, por quê? Porque tudo que o Pai queria dizer, ele já revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Coloquemos então nossa fé e nossa vida nas mãos da Virgem Santíssima, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus.